Ora, seja muito bem-vindo ao meu programa de aprendizagem de investimentos Part-Time Trader. E porquê é que ele se chama Part-Time Trader? Chama-se Part-Time Trader porque ele é mais indicado para quem de facto tem uma outra ocupação e não se dedica a tempo inteiro aos investimentos. Ou é um empregado de contador, neste caso tem um emprego, ou é um empresário, ou é um estudante, ou tem um hobby e não quer estar o dia todo em frente ao computador. É por isso que o programa é todo desenvolvido em torno dessas pessoas, para as levar, de facto, a melhorar a sua vida financeira. E eu estou aqui para fazer uma visita guiada sobre o programa. Explicar um bocadinho, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, sobre o que é que irão encontrar. E, portanto, nesta visita guiada eu vou começar por me apresentar. O meu nome é António Pedrosa, sou investidor profissional e hoje vou mostrar-te o essencial para tu poderes começar a investir com um método, mas acima de tudo com clareza e com confiança, sem que tenhas que depender da sorte. Porque muita gente às vezes sem conhecimento depende da sorte e vive muito de dicas da internet que nem sempre correm muito bem. Antes de avançarmos, eu vou falar aqui de um aviso de isenção de responsabilidade, ou seja, esta apresentação é apenas para fins demonstrativos, educativos e informativos. Não constitui qualquer recomendação financeira ou de investimento e os dados aqui apresentados são aqueles baseados na minha experiência pessoal. Investe apenas aquilo que tu não tenhas medo de perder ou que possas perder, porque às vezes os investimentos envolvem perdas e nunca te endivides para poderes investir. Ora, antes de avançarmos então, eu vou falar um bocadinho sobre o cenário atual. O que é que nós encontramos atualmente e que eu também encontrei quando me iniciei nestas matérias. Hoje em dia existe uma avalanche impressionante de informações sobre investimentos, livros, podcasts, vídeos. No YouTube está cheio, as redes sociais estão cheias, newsletters com dicas de investimento e alertas de compras de ações. Portanto, é um mundo completamente estranho e difícil de interpretar. Alguns conteúdos são excelentes, outros nem tanto, e é preciso saber onde procurar. Acima de tudo, alguém que tenha ética para ensinar, que é aquilo que eu pretendo. E quando ficas confuso, muitas vezes aquilo que acontece nesta confusão toda, o mais provável é que isso te leve a ficar inativo, ou seja, que não tomes decisões e acabes por não fazer nada. E isso impede-te então depois de mudares a tua vida financeira. E acabas por perder oportunidades reais que existem no mercado de ganhar dinheiro. Que esse é o principal objetivo do meu programa. É que tu, de facto, ganhes dinheiro com os investimentos nos mercados financeiros. Não é nada altamente teórico só. Ora, um bocadinho sobre a minha história. Eu, durante anos, fiz o mesmo. Ou seja, tentei aprender sozinho, com vídeos, com livros, alguns cursos que eu fiz aqui e ali, com newsletters, com dicas de investimento, dicas da corretora, e o resultado foi péssimo. Ou seja, fartei-me de perder dinheiro ao início. Porque, como tu sabes, todos os investidores têm um progresso. Ou seja, uma pessoa quando começa e não tem formação nenhuma, o mais provável é que perca muito dinheiro e depois então é que vai evoluindo. É claro que as formações, e há muita gente que às vezes pensa que vai obter informações gratuitas nas redes sociais, mas não é bem assim. Ou seja, o conteúdo de qualidade tem que estar bem explicado, bem organizado e, acima de tudo, ministrado por alguém que tenha obtido resultados. Portanto, aqui neste caso, a mim o que me aconteceu foi que eu de facto perdi dinheiro, perdi muito dinheiro, e ainda por cima, como eu tinha um emprego a tempo inteiro, que trabalhava no mundo empresarial, tinha ainda menos tempo para perceber o que é que realmente funcionava nos mercados, que é uma das coisas que é muito difícil para um iniciante perceber. O que é que de facto está por trás do movimento das cotações, das ações, dos ETFs, etc. E portanto demorou muito tempo, muitas horas investidas a aprender. Eu próprio, enquanto mantinha um emprego, eu estudava os mercados à noite, ao fim de semana, de manhã cedo. Estava sempre conectado, mas tinha estas duas atividades, que é aquilo que algumas pessoas fazem até se conseguirem tornar financeiramente independentes. Ou seja, é como se tivessem um segundo emprego. E os investimentos são, de facto, a forma de tu te tornares um empresário, um empreendedor. É o teu emprego. É um segundo emprego, mas é teu. É assim como eu vejo as coisas. E claro, eu depois tornei-me livre financeiramente e hoje ensino e dedico-me aos investimentos.
Mas investir é como atravessar uma selva. Sem um guia, perdes-te, de certeza absoluta, com uma orientação cuidada e profissional, chegas ao teu destino, que é esse o objetivo. Sozinho demoras muitos anos e aqui tens uma forma ou um atalho de tu conseguires realmente acelerar a tua curva de aprendizagem. Com um método e acompanhamento, o progresso é rápido e consistente. Agora, muitas vezes, porque é que as pessoas desistem de investir? Ou têm muito medo? Muita gente quer aprender, mas acha que fica só pelas dicas gratuitas e vai adiando, adiando, adiando. E fica com dúvidas sobre aquilo que vê, aquilo que lê, ainda por cima agora no advento da inteligência artificial, nós não sabemos o que é verdade, o que é mentira, de onde é que vêm aquelas informações. A pessoa cansa-se muitas vezes de promessas falsas e depois desiste antes de começar. A realidade é a seguinte: os mercados financeiros são capazes de mudar as vidas das pessoas, mas também são muito nefastos e destruidores de riqueza se a pessoa não souber o que está a fazer. Portanto, é perceber que os mercados podem mudar a tua vida, mas acima de tudo tu tens que saber aquilo que estás a fazer e vieste ao sítio certo. Só para teres uma ideia, vamos tomar aqui só como exemplo uma coisa básica. Um índice de mercado, um dos principais que eu mais gosto, que é o Nasdaq 100, que tem as 100 maiores empresas na área do crescimento, cotadas na bolsa Nasdaq, Apple, Tesla, Microsoft, Google, Meta, Nvidia, aquelas empresas, a Amazon, que toda a gente conhece, entre outras. Nos últimos 3 anos teve ganhos impressionantes. E repara que esta simulação que eu estou aqui a fazer é para quem tenha posto apenas um montante e nem sequer reforçou semanalmente ou mensalmente. Não, foi só pôr o dinheiro. Em 2023, a seguir ao bear market de 2022, o Nasdaq 100 valorizou-se 53,81%. Em 2024, 24,88%. Em 2025, ainda não chegámos ao fim, mas vai com 22,16%. Ou seja, o Compounded Annual Growth Rate vai em 115%. Em 3 anos, a pessoa conseguiria ter muito bons resultados sem precisar de investir mais. Se tivesse investido mais e ir acrescentando, então as rentabilidades ainda eram maiores. Mas, portanto, 10 mil euros investidos no início de 2023, para termos aqui assim um prazo, seriam hoje 21.500 euros. 3 anos depois. Ou seja, as taxas desta natureza conseguem duplicar o teu dinheiro a cada 2 anos e meio. E isto é de facto muito potente. Não é algo que se consiga fazer com PPRs, nem com certificados de aforro, nem com algum tipo de fundos conservadores. Portanto, os mercados mudam a vida das pessoas. Este exemplo é meramente educativo, são dados reais do Nasdaq 100 entre 2023 e 2025, mas é claro que retornos futuros não são garantidos por retornos do passado, mas de uma forma consistente, nos últimos 10 anos, o Nasdaq 100, o S&P 500, que muita gente fala, têm tido retornos interessantes. Ora bem, aqui está uma oportunidade. Aquilo que tu tens que fazer é ir ao sítio certo e aprender com quem de facto investe com um método, que é o meu caso. E eu hoje quero mostrar-te aqui por dentro o meu programa Part-Time Trader, para tu perceberes porque é que faz sentido investires em formação com todo um método comprovado e acompanhamento. As ferramentas que eu ensino são as mesmas que eu uso no meu dia-a-dia. Por exemplo, eu o ano passado tive um retorno anual de 55%. Este ano não está tão bom, tivemos um bear market pelo meio, mas é algo que de facto me permite ter retornos acima da média, que é esse o nosso objetivo. Vamos ver sobre o programa Part-Time Trader. É um programa 100% online, mas online não significa gravado, ou seja, tem uma parte de autoaprendizagem e depois tem interação ao vivo comigo, online, obviamente, por videoconferência, mas tem sempre o meu apoio. E o que é que tu vais encontrar neste programa? Vais encontrar como funcionam os mercados e os principais ativos financeiros, vais encontrar estratégias práticas para compra e venda de ETFs, ações e criptomoedas, gestão do risco, que é muito importante, e construção de um portfólio,
plataformas, indicadores e execuções, fundamentos e a mentalidade do investidor, ou seja, o mindset. E depois, claro, as minhas mentorias e o programa de acompanhamento pós-curso. Esse acompanhamento é pessoal comigo, online e em direto. Depois, o que é que vamos encontrar aqui no conteúdo do Part-Time Trader? Há algumas coisas, porque tem muito mais do que isto. Isto é apenas um resumo. Como saber escolher uma corretora, que é importante para quem está a começar, ou às vezes para quem já começou, mas não tem ideia de que existem corretoras umas melhores do que outras. Procurar ativos para investir. Onde é que eu vou investir? Depois, a configuração de plataformas de gráficos, estratégias de investimento, a gestão do risco, que é muito importante para que uma pessoa não perca o dinheiro que tanto lhe custa ganhar, como construir um portfólio, um exemplo prático de um portfólio, toda a mentalidade do investidor e depois, claro, as mentorias de acompanhamento comigo. Porque no programa Part-Time Trader basta tu realmente quereres andar para a frente, que eu estou lá para te ajudar. É um programa em que eu quase que levo as pessoas pela mão. Vamos ver então aqui alguns temas que depois no curso serão aprofundados, mas por exemplo, como escolher uma corretora é sempre um tema importante. Ou seja, a corretora é a tua ponte para o mercado e precisa de ser segura, fiável e eficiente. Para iniciantes, às vezes convém uma plataforma ou uma app com baixo custo, mas que seja fiável na mesma, com uma boa oferta de ETFs e ações e que seja uma plataforma simples. À medida que a pessoa vai evoluindo, pode querer ter plataformas registadas no seu próprio país, com um apoio ao cliente e a possibilidade de ter um financial advisor como eu. Depois, vamos ver também procurar ativos para investir. Onde é que eu vou investir? E, acima de tudo, começar pelos ETFs. Porque neste programa vamos aprender ETFs, ações e também criptomoedas. E no caso dos ETFs, que são a base do nosso portfólio, podemos usar ferramentas como, por exemplo, o Just ETF para saber como comparar os fundos transacionados em bolsa. Ou seja, vamos ver alguns critérios de liquidez, o custo de gestão do fundo, a política de distribuição de dividendos e, portanto, vamos ver todos estes campos e ver quais é que de facto são os principais ETFs. Por exemplo, estes são os do Nasdaq 100. Qual é o tamanho do fundo? Uns são maiores, outros são mais pequenos. Uns são mais baratos de manter, outros são mais caros. Quais são as performances de cada fundo? Ou seja, a performance anual, a performance de 5 anos, se são, em termos de política de dividendos, acumulativos ou distributivos, portanto, se põe os dividendos na tua conta ou se os dividendos são reinvestidos automaticamente. Depois há ETFs que são de replicação física, ou seja, investem mesmo nas ações que nós pretendemos, ou alguns até são sintéticos. E depois até os tickers, ou seja, o código que tu vais precisar para encontrar estes ativos na tua corretora. Agora, claro, atenção, nem todos os ETFs são bons para investir. É preciso também conhecê-los e saber quais são as regras principais para os definir como bons para investimento ou não. Em termos de ações individuais, vamos ver também toda a temática das ações individuais neste programa. As ações individuais de empresas, como da Apple, da Tesla ou da Nvidia. Vamos usar para isso uma ferramenta chamada Screener do TradingView. É um exemplo, mas há o Finviz, há vários screeners que depois vamos ver e há alguns sites também. Alguns indicadores muito importantes, como por exemplo aumentos de vendas e de lucros, que é uma das coisas que faz a cotação das ações dessas empresas subirem a longo prazo. O PEG, para nós vermos se de facto são empresas com bons resultados, mas que não estejam assim tão caras. E depois, claro, aplicar estes campos num screener, como por exemplo, por tamanho de empresa. Este é um dos screeners que eu costumo usar pelo tamanho de empresa, pelo crescimento das vendas superior a 25%, um PEG inferior a 1, com um return on equity maior do que 20%, com lucros superiores a 25%. Portanto, são métricas que eu uso para escolher as melhores ações para investir. E depois, claro, a construção das listas, para eu também ir seguindo o mercado e algumas ações onde investir. Em termos de ações individuais, vamos ver também onde podemos encontrar ideias para nos inspirar em algumas ações.
que sejam, acima de tudo, lucrativas para investir e que tenham boas perspectivas de futuro. Por exemplo, vamos ver o Stock Analysis, que é um dos sites assim gratuito que dá mais informações. Depois há outros pagos, como por exemplo o Seeking Alpha ou o Investors Business Daily, onde a pessoa pode ir buscar algumas ideias, porque a verdade é que a pessoa vai ter sucesso no mercado não é tanto dependente do site ou do serviço que lhe vai dizer quais são as ações, mas sim como é que a pessoa as vai tratar e, acima de tudo, enquadrá-las no total do seu portfólio. Vamos ver também, por exemplo, onde é que investem os super investidores, aqueles mais famosos de todos. Por exemplo, temos aqui um exemplo que é o Duquesne Family, que é o fundo privado do Stanley Druckenmiller, que é, de facto, um super investidor com retornos de cerca de 30% ao ano. E depois vamos ver também onde encontrar ideias lucrativas para investir com o meu serviço. Ou seja, se tu vieres a pertencer ao meu programa de acompanhamento, eu próprio tenho um serviço para os meus alunos de ideias de investimento, tanto em ações, como ETFs, como em criptomoedas. É aquilo que eu chamo mentorias de acompanhamento. Depois, claro, vamos aprender também a configurar um software de gráficos. Vamos ver, por exemplo, no caso do TradingView, aprender a instalar os indicadores de volume, como por exemplo o Dollar Volume. Vamos aprender a instalar médias móveis, o Anchor de VWAP e outros indicadores interessantes que nos realmente permitem ter uma vantagem sobre o mercado. Estes são alguns dos indicadores que eu uso. Uso os Alpha Bars, uso o Average True Range também. Uso, por exemplo, o Daily and Weekly Moving Averages, o Dollar Volume. Uso também um indicador de RS, de Relative Strength, ou seja, de força relativa. Ou seja, se um ETF tem ou uma ação individual uma força relativa superior ao mercado, e neste caso o superior ao mercado é, sem dúvida, o S&P 500, e portanto estes são alguns dos indicadores que eu uso e claro que vamos configurar tudo isto para saberes como funciona. Depois vamos ver, acima de tudo, também o mais importante, que são as estratégias de investimento, ou seja, sem ter estratégias de investimento, sem ter um plano, uma pessoa não consegue fazer dinheiro nos mercados financeiros. E porquê? Há muitos serviços, há muitas dicas, mas a verdade é que o que falha é que ninguém normalmente diz às pessoas quando é que tem que vender, quando é que tem que comprar, quanto é que tem que comprar. Em relação às estratégias de investimento, elas são decisivas no sucesso de um investidor. Porquê? Porque a maioria das coisas que nós vamos vendo desgarradas na internet, em alguns serviços de dicas, etc., aquilo que acontece é que, de facto, nunca é dito à pessoa como responder a estas perguntas importantes. Porquê? Porque quando uma pessoa começa a investir, uma pessoa tem que ter uma estratégia clara, um plano definido, preto no branco, sobre o que fazer. E o que é que nós vamos aprender neste programa? Vais aprender quanto comprar, ou seja, o tamanho da posição, porque às vezes uma pessoa pode querer investir 100 euros numa coisa, 50 noutra, 1000 noutra, mas não tem nenhum tipo de plano definido. E isso é muito importante. Portanto, o quanto comprar, o tamanho da posição, a relação à totalidade do meu portfólio. Quando comprar, ou seja, qual é o momento exato. O que comprar, seja o ativo. Qual é o ativo que eu vou escolher em cada momento? E depois, acima de tudo, quando vender, se eu estiver a perder, com pequenas perdas, ou também quando ganhar. Quando eu já estou a ganhar, como é que eu recolho os meus lucros? Portanto, toda a temática dos planos. Vamos aprender estratégias que são proprietárias minhas, algumas delas. Vamos aprender o simples Dollar Cost Average, em que uma pessoa pega num ativo diversificado, por exemplo, um ETF do Nasdaq 100 ou do S&P 500, e todos os meses ou todas as semanas, num dia fixo, compra um montante fixo, para não ter que pensar nem ser assoberbado com as emoções do mercado. Vamos aprender também o PCA e o PCA avançado, em que nós aí já é um bocadinho diferente, em que compramos mais quando o preço do ativo cai e compramos menos quando o preço do ativo sobe. É um upgrade em relação ao Dollar Cost Average.
vamos ver o VCA avançado, que é uma estratégia onde os meus alunos fazem muito, muito dinheiro, em que vamos comprando conforme o ativo vai caindo. Vamos ver também o VCA Deep Buyer, que é uma coisa que as pessoas às vezes têm dúvidas. Porquê? O que é que acontece efetivamente? Acontece que muitas vezes o mercado subiu, mas depois tem correções e a pessoa fica sem saber. Será que a correção já é suficiente para eu comprar mais um bocadinho? Será que já caiu o suficiente? Com que estratégia é que eu vou acrescentar ou que eu vou reforçar ativos que eu já tenho? É exatamente para isso que serve o VCA Deep Buyer. Depois, uma ênfase muito grande na gestão do risco. Quando é que eu vou comprar uma ação individual? Já devo saber quando é que vou sair se estiver enganado, que é uma coisa que muita gente não faz. Eu compro à toa uma notícia qualquer que eu vi de uma empresa, chego lá, compro e depois, se eu estiver enganado, o que é que acontece? Portanto, é sempre importante no momento em que nós vamos comprar, que nós já sabemos onde é que vamos sair se de facto a nossa tese estiver enganada. Aqui o foco é não perder dinheiro e definir o ponto de saída no momento da compra. Ou seja, eu quando vou comprar já tenho que saber onde é que eu vou sair se me enganei. E obviamente que a minha ênfase em todo o programa é para cortar as perdas cedo. Cortá-las rentes. É aquela técnica de cortar as ervas daninhas e regar as flores. Que é, os bons investimentos continuam, aqueles que são nefastos nós cortamos-los logo. E muitas vezes, acho que as pessoas aqui têm alguma dificuldade, é melhor decidir vender a perder, nem que seja um bocadinho, e colocar esse dinheiro num ativo mais promissor, do que muitas vezes ficar à espera que esse ativo recupere. Porque muitas vezes há ações, especialmente ações individuais, que caem e não se levantam durante anos. Microsoft teve 16 anos. Só para teres uma ideia, ações da Cisco, que é uma empresa muito importante a nível mundial, desde o pico do ano 2000, portanto há 25 anos, que não atinge o novo máximo. E, portanto, se nós entramos em algumas ações dessas, e isso de facto pode acontecer a qualquer uma, é muito capital empatado durante muitos anos. E, portanto, quando é assim, é melhor cortar logo as perdas e cortá-las rentes. Ou seja, nunca deixar uma perda crescer mais do que 10%. Depois, vais aprender também uma estratégia que eu chamo 3R para ações individuais. O mais importante é a gestão do risco e o tamanho das posições. Porque há aqui uma coisa que eu tenho que te confessar, que é assim, entre dois investidores com o mesmo capital investido, um tem muitas posições no seu portfólio, o outro tem poucas, aquele que tem poucas posições vai ter um sucesso muito maior porque tem posições maiores. Isso é uma coisa que tu depois também vais a perceber-te no curso. Alguns mitos que vamos tratando durante o programa. Mas, acima de tudo, entre dois investidores, o tamanho da posição, ou seja, o montante que eu vou investir, é de extrema importância. Depois vamos ver também temas como a construção de um portfólio, porque eu nos investimentos eu olho sempre como um todo. Ou seja, aqui depende muito do capital, da experiência de cada pessoa e dos seus objetivos. Quem tem menos capital pode ter um portfólio simples com ETFs amplos de mercado. Quem tem um bocadinho mais de capital já pode combinar esses ETFs com algumas ações individuais, com um ETF alavancado, com ETFs temáticos, a possibilidade de ter portfólios distintos, um de longo prazo, um de curto prazo e, claro, diversificar sem dispersar, ou seja, diversificar mantendo-se concentrado. Depois vamos ver também aqui um exemplo de um portfólio, e isto é um portfólio agressivo, meramente ilustrativo, mas depois, para cada um das pessoas, vamos estudar qual é o portfólio mais indicado para cada pessoa. Este é um exemplo meramente teórico de um portfólio agressivo, em que dos 100% do capital nós podemos ter 40% que temos um ETF de base, que pode ser um MSCI World, um S&P 500, um Nasdaq 100, um Schwab Large Cap Growth. Podemos ter vários que servem de base. Podemos ter, por exemplo, 20% em ações individuais, 10% num ETF temático, por exemplo, num WTAI, que é da inteligência artificial, ou de tecnologias, 10% num ETF alavancado, por exemplo, do S&P 500 ou do Nasdaq 100, um bocadinho de ouro e também um bocadinho de Bitcoin ou um Crypto Basket.
Um criptobasket não é mais do que um produto que tem maioritariamente os seus investimentos em Bitcoin, mas também tem uma porcentagem pequenina em algumas altcoins. Este é um exemplo agressivo, existem perfis conservadores e moderados, que é isso que a pessoa depois também tem que se ir apercebendo para ver se de facto faz sentido para si ou não. Esta informação tem apenas um propósito educativo, não substitui a análise ou a decisão individual. Depois vamos passar também pelo mindset do investidor, onde vamos ver coisas como, por exemplo, 90% dos investidores iniciantes perde dinheiro. E isto de facto é assustador. Mas é claro que tu podes ser diferente. Porque se tu te informares, te formares, estudares, tu com este programa podes exatamente saltar esta percentagem e concentrar-te naqueles 10% que de facto podem fazer dinheiro. Portanto, aqui a mentalidade é tão importante quanto a estratégia. Ou seja, e eu acho que estas formações, estes planos de acompanhamento, em si, no principal, no incisivo, no mais importante, é pôr as pessoas a ganhar dinheiro. Não é deixá-las estar naquela estatística dos 90% das pessoas que perde dinheiro, porque é o que as estatísticas dizem nas corretoras. Ou seja, uma pessoa que não está treinada, não está formada, não tem conhecimentos, a probabilidade de perder dinheiro nos mercados financeiros é enorme. Depois vamos ver coisas como também, ao nível do mindset, que há dinheiro suficiente no mundo, mas nós não precisamos do dinheiro todo. Basta um bocadinho. Eu, por exemplo, antes de largar o mundo corporativo, antes de largar o meu emprego, eu pensava assim, não, eu só preciso de fazer dinheiro para pagar as minhas despesas. E isso, às vezes, está mais próximo do que aquilo que tu pensas. Muitas vezes não é assim tanto dinheiro que nós precisamos. E os mercados financeiros vão nesse sentido, de facto, nos ajudar nessa nossa jornada. Depois, claro, no pós-programa, ou seja, temos, portanto, toda esta parte do currículo, que é a matéria em si, depois vem a parte do meu acompanhamento. E é aqui que eu acho que sou um bocadinho diferente, ou eu tento diferenciar-me de outras pessoas. Que é o quê? Eu tento sempre levar os investidores pela mão. Ou seja, não há ninguém que esteja a estudar comigo e que tenha interesse em continuar a estudar comigo que não esteja a fazer dinheiro nos mercados financeiros. Portanto, é esse o meu objetivo, é o acompanhamento, acima de tudo, personalizado. É por isso que eu depois, da parte curricular, tenho um programa de acompanhamento em que cada um poderá participar. É online, mas ao vivo. Fazemos em videoconferência. Eu aqui chamo-lhe a mentoria, porque de facto, se tu quiseres, eu posso ser o teu mentor dos investimentos e terás um acompanhamento comigo. Ou seja, depois do curso, da parte curricular, podes continuar a ter-me como o teu mentor, se for esse o teu objetivo. Não é obrigatório, mas quem quiser, esse é um serviço que eu também presto. E presto da seguinte forma, em aulas em grupo e também em sessões individuais. Do meu lado, tens toda a garantia de um acompanhamento. Do teu lado, tens que dar o primeiro passo, ter muita vontade e uma convicção enorme de querer andar para a frente. Quais é que são os benefícios deste meu acompanhamento? Para quem tem interesse em ter acesso às minhas escolhas pessoais de ações, ETFs e criptomoedas, e inclusivamente aquilo que eu tenho no meu portfólio, análises detalhadas e discussão das posições de cada uma das pessoas, podemos discutir em pormenor as tuas posições, dicas práticas e estratégias para fazer crescer o teu portfólio e também alertas semanais com oportunidades de mercado, entre muitas outras coisas. Agora, temos as mentorias com os alunos, só para tu teres uma ideia do que é. Para cima, mas agora está bastante pressionado. E como vocês podem ver, o Nasdaq, ele está aqui, deixa-me ver aqui o que é que aconteceu, 1612, é ter dinheiro para aquela entrada mesmo lá em baixo, para a última de todas. Essa é que é a mais importante de todas. E o que é que eu vou fazer? Vamos supor que eu vou comparar ações dessas. Caso até vou contar aqui às outras pessoas o que aconteceu. Se o José me permite, vou contar. E claro que eu orgulho-me de os meus alunos, quem tem vontade de andar para a frente,
mesmo com pouco tempo para investir nos investimentos e muitas vezes até com pouco capital, conseguem recuperar rapidamente o investimento que fazem na formação e aprendem, acima de tudo, a proteger o seu capital, que tanto lhes custam a ganhar. Ganham clareza, segurança e controle sobre as suas decisões. Ou seja, não têm medo de investir. Tudo sempre com um foco na gestão do risco, o pilar de qualquer investidor de sucesso. No programa completo Part-Time Trader, eu ensino passo a passo como investir com confiança, como aplicar estratégias reais e eficazes, como crescer financeiramente sem abdicar do teu tempo de lazer. Para se informar melhor se isto de facto é algo que pode fazer sentido para ti, podes querer enviar-me um e-mail para este endereço que está aqui, info@parttimetrader.com, para tirares as tuas dúvidas, para quereres saber mais algum pormenor, para quereres saber se de facto isto pode fazer sentido para ti e quem sabe até quereres marcar uma reunião comigo para te esclareceres alguma situação que te esteja em dúvida para poderes dar esse passo. E claro, eu agora estou aqui para te convidar a inscrever-te. Mas, pergunto, será que tu estás pronto para dar o primeiro passo? Porque és tu que tens que dar o primeiro passo. E depois, claro, eu ajudo. Ter resultados não é um ato de sorte, é um ato de consistência e de aplicação de um método comprovado. Obrigado e não te esqueças, se quiseres, entrar em contacto comigo. Até breve.